E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Está aqui aberta, minha lição também. Espero que o meu coração e seu coração também estejam abertos para a influência da palavra do Senhor. É lâmpada para o nosso caminho, é luz para os nossos pés. E ela nos dá a certeza de que Deus nos ama e tem misericórdia de nós. Então é muito bom meditarmos na palavra do Senhor. Obrigado por sua interação, quando você compartilha. Se você não é inscrito no canal, vou pedir mais uma vez, se inscreva no canal, tá bom? Para que ele se fortaleça. E vamos compartilhando para que a palavra de Deus seja pregada a mais pessoas. Vamos juntos, o sábado e a criação. É interessante notar os 10 mandamentos. O primeiro diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto: lembra-te do dia sábado para o santificar. Os outros demais é uma ordem direta. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a casa do teu próximo, nada que pertença ao seu próximo. Somente o sábado começa com essa expressão, lembra-te. Bom, lembrar remete a algo que aconteceu no passado. Ou seja, guardar o sábado é uma constante lembrança do que aconteceu, algo extraordinário, importante para a humanidade, aconteceu em um passado longínquo. Que lembrança é essa? Vamos ver alguns textos aqui para a gente entender essa questão. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, nós lemos assim. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. A primeira coisa que nos faz lembrar, ao guardar o dia de sábado, é que Deus é o nosso Criador. Ele foi quem fez o mundo e Ele nos criou de maneira muito especial. Não é dito que os animais, por exemplo, os peixes e as aves, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Essa expressão é só tida ou é só usada para descrever a criação do ser humano. Tamanha a importância que ele tem. E diz a Bíblia aqui que Deus deu domínio do ser humano sobre toda a ordem criada, sobre todos os animais, as aves e a terra. Há um domínio do ser humano sobre tudo que existe nesse planeta. Isso quer dizer que o planeta foi criado para ser o habitat natural do ser humano, que é a obra-prima da criação. Quando você guarda o sábado, você é lembrado dessa particularidade. Nós não viemos de um processo aleatório de evolução. Nós não viemos, ou nós não somos uma versão melhorada de um primata, de um macaco. Não. Nós viemos diretamente das mãos de um Criador que tem um desejo muito grande de se relacionar com sua criatura. Há algo divino em nós, não que somos divinos, mas há algo divino em nós. Por exemplo, a nossa mente ainda é um mistério para a ciência, por mais que a ciência esteja avançada, ela ainda não conseguiu decifrar todos os segredos da mente humana. Essa mente que nós temos, que é capaz de criar coisas extraordinárias, foi dada por Deus. Nós fomos feitos segundo a semelhança e a aparência divina e feitos por Deus com as suas próprias mãos. Agora, Deus nos criou e nos colocou no mundo para dominá-lo. Mas que tipo de domínio? Porque com todo o privilégio vem também uma responsabilidade. Vamos ler o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Escute as palavras. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja que as palavras que são usadas aqui remetem aí à responsabilidade que o ser humano tem de guardar aquele jardim preparado pelo próprio Deus. Ele não somente deveria guardar,
ele também deveria cultivar. Guardar significa proteger. Ou seja, o domínio que os seres humanos exerceria sobre o mundo natural seria um domínio de proteção, de cuidado, não de maltratos como nós vemos hoje. Aí esse desmatamento desenfreado, o maltrato com os animais, isso não tem nada a ver com o domínio que Deus deu ao ser humano, a responsabilidade que Deus colocou em suas mãos. Ele deveria guardar e cultivar, ou seja, deveria ampliar a beleza desse mundo para que ele se tornasse ainda mais belo e ainda mais maravilhoso como Deus o fez. Essa era a responsabilidade. Veja o verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Nós percebemos nesse texto aí um relacionamento que Deus tinha com Adão, né? Eu imagino Deus como um pai. Eu tive o privilégio de presentear meus filhos com um cachorrinho e fiz questão que eles escolhessem o nome. E eles escolheram o nome Taius, baseado aí no personagem de um desenho que eles gostavam. E esse foi o nome, e é o nome dele até hoje. O cachorrinho já está na fase adulta e até hoje é chamado assim. Deus, ele quer nos dar responsabilidade, nos dar privilégio, mas também nos dar responsabilidade, mostrando exatamente a obra especial que somos nós em relação às demais coisas. Porém, essa é uma responsabilidade que nós temos nas mãos, de cuidar, de zelar por esse mundo, por as coisas que foram criadas. A Bíblia diz lá em Apocalipse 11, que chegará o momento em que Deus julgará aqueles que destroem a terra. Destruir a terra, maltratar os animais, não cuidar do que Deus nos deu, o presente que Deus nos deu, que foi esse mundo, também é um pecado. É uma maneira de rebelar-se contra o nosso Criador. Deus não fica feliz quando essas coisas acontecem. Esse desmatamento desenfreado, essas agressões que nós temos no meio ambiente, a ganância que o ser humano tem para com as riquezas, que o faz a destruir o seu próprio habitat natural, tudo isso é visto por Deus e tudo isso será julgado por Ele. Nós devemos ter uma relação amistosa, pacífica com o mundo no qual nós estamos vivendo. O sábado nos relembra tudo isso. Por isso o mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ou seja, volte a sua mente no passado. Veja o que aconteceu no passado, para que você não se esqueça do seu presente, como se portar no seu presente, e que o seu futuro seja garantido diante da presença do Senhor. Tá vendo? Tudo isso faz sentido. Guarde esse dia com esse pensamento. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, no nome sagrado de Jesus, agradecemos pelo dia do Senhor que nos faz lembrar da nossa origem nobre. Viemos das mãos do Senhor e fomos feitos segundo a sua semelhança, a sua aparência, justamente porque o Senhor, ao criar esse mundo, criou o ser humano como uma obra-prima da criação. Nos faça lembrar constantemente dessa verdade e esteja conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Que Deus te abençoe.